Olá, alunos! Bem-vindos à aula número 17 de Biologia, BNCC. Vamos trabalhar hoje as aplicações da segunda lei de Mendel. Objetos do conhecimento, pleiotropia e interação gênica. Agradecemos ao professor Antônio Araújo Júnior por ter cedido à nossa equipe o material por ele elaborado. Alunos, vamos recordar o mendelismo clássico? Na primeira lei de Mendel, nós estudamos que um gene com dois alelos, um dominante e um recessivo, irá conferir três genótipos: azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Uma característica que se manifesta por duas aparências, ou seja, por exemplo, na cor da semente de ervilha, nós temos o fenótipo amarelo e o fenótipo verde. Então, azão-azão e azão-azinho são genótipos que irão conferir o fenótipo coloração amarela. E o genótipo azinho-azinho confere o fenótipo verde. Ou seja, nós temos aqui um par de cromossomos homólogos em que dois alelos, azão e azinho, irão o quê? Conferir característica fenotípica. Ainda no mendelismo clássico, vamos recordar a segunda lei de Mendel? Na segunda lei, o que temos? Vejam, um gene com dois alelos, um dominante e um recessivo, irá conferir uma característica que se manifesta por duas aparências. É o caso aqui, do genótipo azão-azão, azão-azinho, que irão conferir o fenótipo para a cor da semente de ervilhas amarelo, e o duplo recessivo azinho-azinho, que irá conferir o fenótipo coloração verde. Temos ainda um outro par, em que um gene com dois alelos, um dominante e um recessivo, aqui representados, os três genótipos correspondentes, bezão-bezão, o heterozigoto bezão-bezinho e o duplo recessivo, bezinho-bezinho. Conferindo o quê? Uma característica que se manifesta por duas aparências, ou seja, aqui nós vamos ter a forma. No caso do exemplo da semente das ervilhas, eram lisas ou rugosas. Então vejam só, alunos, aqui temos um par de cromossomos homólogos com, vejam, os genes alelos, o azão e o azinho, ou seja, um dominante e um recessivo. Vão determinar o quê? Uma característica, no caso, a cor. O outro par de cromossomos homólogos, nós vamos ter, então, o gene Bzão dominante, o gene Bzinho recessivo, e eles irão conferir o quê? O caráter forma, segundo a lei de Mendel. Alunos, existe uma situação dentro do monohibridismo chamada pleiotropia. Neste caso, um par de alelos determina simultaneamente o aparecimento de diversas características. Vejam aqui, cromossomos, um par de cromossomos e seus alelos, azão e azinho, determinando, vejam, caráter 1, caráter 2, caráter 3, etc. Ou seja, apareceram diversas características. Um exemplo, alunos, clássico, é a anemia falciforme, que estudamos anteriormente. Estão lembrados? A anemia falciforme é uma doença hereditária, uma herança autossômica, em que ocorre uma mutação no cromossomo número 11. Recordando, temos aqui um pequeno segmento da molécula de DNA.
Aqui as bases nitrogenadas correspondentes. Aqui um segmento do RNA mensageiro, com as bases nitrogenadas, que vocês já sabem, são rigorosamente complementares. Então, temos a timina e temos a adenina. Configurando este aminoácido, temos, portanto, uma hemoglobina A normal, uma hemácia normal, discoide, anucleada. No caso da anemia falciforme, vejam só, a troca de uma única base nitrogenada no DNA terá a troca no RNA mensageiro, né? Então aqui teremos uma adenina e uma uracila, configurando um outro aminoácido. E como resultado, temos a hemoglobina S, que é anormal, é mutante. E a hemácia apresentará esta forma de foice, e é chamada de hemácia falciforme. Alunos, a troca de um aminoácido leva à formação de uma hemoglobina anômala. Portanto, teremos hemácias falciformes. Quais as consequências disso? Vamos acompanhar aqui no laser. Hemácias falciformes são destruídas rapidamente, conferindo uma anemia. Consequentemente, teremos uma hiperatividade da medula óssea e o aumento da quantidade de medula óssea. A anemia leva à fraqueza. A anemia leva a um desenvolvimento físico inadequado. Também observamos funções mentais diminuídas e insuficiência cardíaca. Hemácias falciformes interferem na circulação quando aglutinam. Teremos então um suprimento deficiente de sangue no corpo, o que levará a alterações cardíacas e insuficiência cardíaca. Suprimento deficiente de sangue no corpo leva a alterações pulmonares, pneumonia. Há alterações de juntas e músculos, reumatismo. Há alterações cerebrais, paralisia. Há alterações gastrointestinais, dores abdominais. Há alterações renais, insuficiência renal. Além de tudo isso, hemácias falciformes são acumuladas no baço, levando ao aumento deste órgão, no caso, esplenomegalia. Alunos, esta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul deverá ser respondida agora. Vamos lá? As reações bioquímicas, em sua maioria, são interligadas e frequentemente interdependentes. Os produtos de uma cadeia de reações podem ser utilizados em muitas outras vias metabólicas. Assim, não é surpreendente que a expressão fenotípica de um gene envolva mais do que uma característica. A afirmação acima se refere ao conceito de o que acabamos de estudar, pleiotropia. Alunos, existe um padrão de herança contrário à pleiotropia. É a interação gênica. Neste caso, nós vamos ter dois ou mais pares de alelos diferentes que irão se associar na determinação de uma única característica. Vejam só, aqui nós temos um par de cromossomos homólogos, outro par de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho um par de genes, o Azão e o Azinho, o Bzão e o Bzinho, do outro cromossomo. Então, um par de genes, outro par de genes, que irão conferir um único caráter. Logo,
podemos considerar a interação gênica como sendo o inverso da pleiotropia. Pares distintos de alelos, alunos, podem se associar de diferentes formas, determinando heranças distintas. A crista de galináceos. Alunos, a forma da crista em certas raças de galináceos ela é condicionada pela interação de dois pares de alelos com segregação independente. As combinações entre os diferentes alelos podem produzir 4 tipos de crista: crista simples, crista rosa, crista ervilha e crista nós. Interação gênica complementar, ou simples ou clássica, na forma da crista de galináceos. Alunos, observem este par cromossômico. Temos os alelos ezão e ezinho, sendo que o ezão ele enruga o ápice da crista de galinhas e o ezinho não enruga o ápice da crista de galináceos. Neste outro par cromossômico, temos o gene Rzão que enruga a base da crista e o Rzinho que não enruga a base da crista. Observem o genótipo Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Vamos efetuar o cruzamento com outro representante duplo heterozigótico. Neste cruzamento, alunos, teremos uma proporção de 9, 3, 3, 1. Vejam só, alunos, aqui houve o cruzamento de galináceos com o tipo de crista nós, porque eles são duplo heterozigotos. A proporção obtida, 9, 3, 3, 1. Vejam, alunos, que esses representantes de galináceos duplo heterozigóticos, eles produzem 4 tipos de gametas em iguais frequências, como é esperado pela lei da segregação independente. E aqui nós teremos, acompanhem, 9 em 16 representantes apresentarão o genótipo Ezão-Rzão. 3 em 16 terão o seguinte genótipo Ezinho, Rzão, 3 representantes em 16 terão o genótipo Ezão-, Rzinho, e um representante será o duplo homozigoto recessivo. Alunos, estes genótipos conferem os seguintes fenótipos. Neste caso aqui, vejam só, enruga o ápice e a base. Então, neste caso, nós teremos o fenótipo crista-nós. Já neste caso aqui, nós vamos ter a presença do alelo dominante Rzão e a ausência do alelo Ezão, porque nós vamos ter aqui o Ezinho. Teremos, portanto, a seguinte situação: enruga apenas a base. E neste caso, nós teremos o fenótipo rosa, crista rosa. Aqui, nós temos o gene Ezão na ausência do alelo Rzão, porque nós temos aqui o Rzinho. Teremos, então, a seguinte situação: enruga apenas o ápice. E, neste caso, teremos o fenótipo crista ervilha.
Finalmente, teremos o duplo homozigoto recessivo, que neste caso não enruga o ápice nem a base, e teremos, portanto, o fenótipo simples. Alunos, vamos agora resolver o exercício número 19 da página 289 do livro do Amabis. Em certas raças de galinha doméstica, o genótipo Rzão-Ezinho condiciona a crista rosa. O genótipo Rzinho Ezão-, condiciona a crista ervilha. O genótipo homozigótico recessivo Rzinho, Ezinho, condiciona a crista simples. E o genótipo Rzão-, Ezão-, condiciona a crista nós. Com base nesses dados, responda. Letra A. Quais serão os tipos de crista e suas proporções na descendência dos seguintes cruzamentos? Então, vamos lá, alunos. O primeiro cruzamento, nós temos aqui representantes crista nós. São duplo heterozigóticos. Aqui, você irá recorrer aos numerozinhos mágicos da professora Sheila. Então, olhem só, 9331, em que teremos o seguinte genótipo, Rzão-, Ezão, fenótipo crista nós. Rzão-, Ezinho, referente ao fenótipo crista rosa. Rzinho, Ezão-, referente ao fenótipo crista ervilha. E o duplo homozigoto recessivo, Rzinho, Ezinho, que confere o fenótipo crista simples. Então, lembrando a vocês, né, que esses indivíduos duplo heterozigóticos, eles produzem 4 tipos de gametas em iguais frequências, da mesma forma como isso é esperado pela lei da segregação independente. Ok, alunos? No segundo exercício, nós temos aqui um indivíduo crista nós cruzando com um indivíduo crista ervilha. Neste caso, você fará o quê? O encontro dos gametas. Então, você fará aqui uso do quadrado de Punnett. E teremos o seguinte resultado. Genótipo Rzão, Ezão, crista nós. Rzão, Ezão, Ezinho, crista nós. O duplo heterozigoto, crista nós. Ou seja, 3/4 crista nós e 1/4 com o genótipo Rzão, Ezinho, cujo fenótipo é rosa, crista rosa. Então, 3/4 nós, 1/4 rosa. O terceiro problema pede o resultado do cruzamento de galináceo crista ervilha com galináceo crista nós. Faremos o quadrado de Punnett, né, o encontro dos gametas, e teremos o seguinte resultado. 1/2 representantes crista nós, com estes genótipos aqui indicados pelo laser. E 50%, ou seja, 1/2, fenótipo ervilha, cujos genótipos estão aqui indicados. Exercício número 19, da página 289. Vamos lá, alunos. Rzão-, Ezinho, condiciona a crista rosa. Rzinho, Ezão-, condiciona a crista ervilha. Rzinho, Ezinho, condiciona a crista simples. E Rzão-, Ezão-, condiciona a crista nós.
Com base nesses dados, responda. Um galo de crista rosa, cruzado com uma galinha de crista ervilha, produziu 8 descendentes com crista noz, 10 com crista rosa, 9 com crista ervilha e 11 com crista simples. Quais são os genótipos das aves cruzadas? Então, temos aqui representante galo crista rosa, cruzado com galinha crista ervilha. Qual a descendência? O problema te informa que temos na prole 8 descendentes crista noz, 10 descendentes com crista rosa, 9 descendentes com crista ervilha e 11 descendentes com crista simples. Vejam só, alunos, crista noz, você sabe que o genótipo correspondente é R-traço. Coloque aqui o resultado. Crista rosa, genótipo correspondente R-traço, Ezinho. Crista ervilha, genótipo correspondente Rzinho, Ezão traço. E crista simples, genótipo correspondente duplo homozigoto recessivo. Ora, alunos, se você tem os genótipos de todos os descendentes, fica fácil você descobrir o genótipo das aves cruzadas. Olhem só, observem. Representantes crista ervilha, Rzinho. Ora, um Rzinho veio aqui, da fêmea. O outro Rzinho só pode ter vindo do macho. O mesmo raciocínio você teria aqui com a crista simples, correto? Então, neste caso, é só acrescentar o gene Rzinho. E em relação ao outro par, vejam só, a crista simples, eu tenho aqui o Ezinho, também tenho na crista rosa, viu, alunos? Então, um Ezinho veio aqui do macho, logo o outro genezinho veio da fêmea. Já completamos o genótipo. Porque você sabe que o representante rosa, ele é Rzão-traço, Ezinho. E o representante crista ervilha é Rzinho, Ezão-traço. O que faltava? Né? Você preencher esse tracinho. Para isso, basta olhar a prole, analisar, porque toda a informação que você precisa está aqui, no enunciado da questão. Então, muita atenção, alunos, quanto ao comando. Continuando, alunos. Rzão-traço, Ezinho, condiciona a crista rosa. Rzinho, Ezão-traço, condiciona a crista ervilha. O duplo homozigoto recessivo condiciona a crista simples. E Rzão-traço, Ezão-traço, condiciona a crista noz. Com base nesses dados, responda. Vamos lá. Um galo de crista noz cruzado com uma galinha de crista simples produziu 1/4 de descendentes com crista noz, 1/4 com crista rosa, 1/4 com crista ervilha e 1/4 com crista simples. Quais são os genótipos das aves cruzadas? Ora, você já tem o fenótipo correspondente. Então, veja bem, observe.
Aqui eu tenho um macho, cujo genótipo é Rzão traço, Ezão traço. Crista simples, a fêmea possui genótipo, você sabe que é o duplo recessivo. Então, vamos olhar o resultado, vamos observar a prole, para que nós possamos, né, completar os genótipos. Um quarto de descendentes possuía cristanós. Cristanós, você sabe que o genótipo é Rzão traço, Ezão traço. Um quarto apresenta um fenótipo crista rosa, cujo genótipo é Rzão traço, Ezinho Ezinho. Um quarto apresenta o fenótipo crista ervilha, cujo genótipo é Rzinho Rzinho, Ezão traço. E, finalmente, alunos, um quarto da descendência apresenta a crista simples, cujo genótipo é Rzinho Rzinho, Ezinho Ezinho. Bem, o que faremos agora? Vamos observar a prole. Aqui já está preenchido, é um duplo recessivo. Mas aqui, este macho é nós, mas ele teve um descendente simples. Teve também descendente ervilha e descendente rosa. Aqui você, né, você já mata a questão quando você analisa os recessivos. Então, aqui, por exemplo, o gene é Rzinho. Um gene veio da fêmea, correto? Logo, o outro gene veio do macho. Então, um Ezinho do papai e o Rzinho também do papai. Portanto, este representante nós é obrigatoriamente duplo heterozigótico. Um galo de crista rosa, cruzado com uma galinha de crista ervilha, produziu 6 indivíduos de crista nós e 5 de crista rosa. Quais são os genótipos das aves cruzadas? Então, alunos, primeiro passo, vamos colocar o genótipo do macho. Ele apresenta crista rosa, portanto, tem o genótipo Rzão traço, Ezinho Ezinho. E a fêmea, cuja crista é ervilha, apresenta o genótipo Rzinho Rzinho, Ezão traço. Analisando a prole, alunos, vejam só, os descendentes rosa, Rzão traço, Ezinho Ezinho. Ora, um Ezinho veio do macho. Logo, o outro gene Ezinho veio obrigatoriamente da fêmea. Em relação ao Rzão traço. Bem, neste caso, eu não posso chutar. Nunca façam isso, alunos. Porque aqui eu tenho um Rzão traço, aqui eu tenho outro Rzão traço. Você não pode simplesmente chegar aqui e colocar um Rzinho ou então colocar um Rzão. Você não pode fazer isso, certo? Então, neste caso, o que fazer? Para descobrirmos o genótipo do macho, fazemos os cruzamentos possíveis e observamos o resultado da prole. Vejam só, alunos, é possível que este representante crista rosa seja heterozigoto, correto? Então, faremos aqui o quadrado de Punnett. Vamos reservar os gametas e efetuar os cruzamentos. O que obtemos neste caso? Um representante nós, um representante ervilha, um representante rosa e um representante simples. Prole esperada.
é diferente da prole observada. Perceberam isso, alunos? Por quê? Na prole original, nós tivemos 6 representantes nós e 5 representantes rosas. Nós não tivemos aqui nem ervilha nem simples. Portanto, o macho é um homozigoto. Rzão, Rzão, é um duplo homozigoto. Temos aqui, vamos conferir? Fazemos o quadrado de Punnett e observamos 50% dos representantes crista nós e 50%, um meio, dos representantes crista rosa. Prole esperada igual a prole observada. Portanto, descobrimos o genótipo do macho.